Fala, podcast do Reggae Point, sempre com novidades aqui na telinha do imirante.com. Hoje é o dia dela, regueira, tradutora, produtora, compositora. É tanta coisa, Conceição. Bem-vinda de volta ao podcast do Reggae Point. Paulo, muito obrigada. Prazer tê-la aqui. Com você é uma honra, viu? Um privilégio estar aqui com você, um cara que eu admiro tanto aí. Se conhece há tanto tempo, né? Desde o final da década de 90. E a gente tá aí, ó. Eu queria que você contasse a sua história pra gente aqui no Imirante. Sou Leide Conceição, para quem não me conhece, sou cantora, compositora, esposa de cantor jamaicano, Norris Cole, nosso Sidney Crooks. Sou mãe também de filho de jamaicano do Norris, né, que é o Norris Cole Jr. Sou empresária, como o Valdinei falou, eu sou tradutora, né, intérprete, venho aí acompanhando desde os anos 90, acompanhando vários artistas aí, servindo de tradutora. Empresária, como eu disse, e também produtora de eventos culturais, né, no segmento de shows nacionais, internacionais, levando vários artistas. O currículo dela é maravilhoso, é muito bom o currículo dela. Conceição, tu és natural de onde? Sou natural de São Vicente de Ferre. São Vicente de Ferre? São Vicente de Ferre. Nasci num povoado de São Vicente de Ferre chamado Tatu. Tatu, eu conheço... Tatu não, desculpa. Tatu é dos seus pais. Tatu é dos meus pais de criação. Chega tudo. Eu conheço Aningas. É boa. Terra boa, terra regueira. Foi lá que você começou a ouvir reggae? Foi lá que eu comecei a ouvir reggae. A tua história começa lá em São Vicente? Começa a partir dali. Lá em Chega Tudo. Toda a minha infância, Val, foi ouvindo reggae. Qual a tua influência? Teus pais? Meus pais. Minha mãe, inclusive, chegou a ganhar vários concursos de reggae, de dança. Minha mãe era uma grande dançarina. Sério mesmo? Sério. A minha mãe é conhecida lá em São Vicente de Ferre por um apelido chamado Peixinho. Já ouviu falar aquela música do Sly Fox? Sim. Foi batizada por Melody Peixinho, um pedido meu, pelo DJ Nat Knives na época. Minha mãe é muito conhecida. Todos os festejos lá, as radiolas grandes que ia, e também as radiolas de lá, também da Baixada, quando tocava lá minha mãe, geralmente eles tinham os concursos, né, de dança, então minha mãe chegou a ganhar vários concursos. Quem produziu o Peixinho? Foi Norris. Foi o Norris? Foi o Norris, é produção do Norris. Você já ouviu as produções de Norris, mas ainda não o conhecia? Então, lá atrás, no início dos anos 90, eu já acompanhava. Eu comecei como amadora desde criança, desde bem novinha, de 9 anos em diante, eu comecei a acompanhar o reggae. Quando você veio para São Luís? 8 anos de idade. 8 anos. Já ouvia lá em São Vicente, lá em Chegar Tudo, veio para São Luís. O famoso Vesperal, lembra do Vesperal? Sim, claro. Os festejos de mastro, de levantamento de mastro. Tu moravas onde, aqui em São Luís? Quando chegou bairro de Fátima. Outro bairro regueiro. O bairro de Fátima, BF. Deve ter ouvido muito reggae ali. Muito. Tinha um clube que, se não me recordo, hoje o pessoal fala que era do Luiz Mecânico, né? Sim. Era Luiz Mecânico. Só que eu não sei. Black Point? Black Point, era dele? Deve ter sido. Era Black Point. Ficava próximo da minha casa. Meus irmãos de criação iam muito pra... Ele fez muitas parcerias com o Jorge Black, deve ter sido. Jorge Black. Depois a galera pode até comentar aqui, mas deve ter sido Black Point. É um grande irmão, inclusive quero mandar um abraço para ele, que hoje ele é crente, evangélico, né? Mas a gente fez várias viagens junto, inclusive eu e o Norris. Então, assim, os meus 8 anos, 9 anos de idade, o som, a radiola, inclusive aquela música do Ken Bolt, que é uma das mais tocadas aqui em São Luís. A Silver Words? Silver Words. Ela batia lá dentro do meu quarto. Então, assim, meu coração, sabe, sempre foi reggae. Reggae. Eu sempre fui apaixonada desde criança. Eu acho que devido à minha mãe também de biológico. Meus pais de criação dizem assim, tu vai ser regueiro igual tua mãe. Você frequentava as casas de festas aqui? Quando era criança, como eu lhe falei, tinha uns festejos no interior, a gente geralmente ia excursão. Eu falo das tradicionais ali, Toca da Praia, chegou aí a... Meus 14 anos já estava dentro da Toca da Praia. É verdade que uma vez você desmaiou. A Toca da Praia. Sério? Eu curti, cara. Eu toquei com o Tony Tavares na Toca da Praia. Marítimo. Isso. Aqui perto. Você frequentou todos? Todos. Eu também. Então, assim, a minha prima, que era bem mais velha do que eu, me tentava. Eu cheguei aí várias vezes pra Toca da Praia, a gente ia, tomava um bronzezinho. Você te lembra? Minha família é do São Francisco, né? É do bairro do São Francisco, então eu curti tudo isso. Terreiro São Francisco. Equator, Toca da Praia, Espaço Aberto.
E aí tinha também era Marítimos? Marítimos, Olho d'Água. O Casino Maranhense. Isso, Casino. Você frequentou também. Então essa paixão é de berço, né? De berço. Ainda mais no bairro de Fátima. Como eu lhe disse, o reggae, ele tocava ali, próximo de onde eu morava, no BF. Isso. E aí pulsava. Eu não ia assim muito. Comecei a ir com meus 13, 14 anos com meus irmãos. Mas quando eu ia para o interior, a gente curtia muito, porque 5 horas da tarde... Essa área ali é cheia de festejos, né? São Vicente de Ferro, São João Batista, São Bento, Pinheiro. Aí Cajapió. Isso. Nossa, muito massa. Então, assim, que eu sonhava com isso, Val. Eu sonhava em ir para a Jamaica. Era um sonho meu desde criança. Meus 9 anos eu já sonhava acordado com a Jamaica, sem nem saber como é que era a Jamaica. Como você conheceu o Norris? Você foi ao show dele? Fui ao show do Norris. Eu tinha 16 anos na época, entre 16 e 17, e eu fazia meu ensino, ainda não tinha terminado. Estava fechando o ensino médio. E aí a minha professora, a professora Jesus, que inclusive é mãe do Fabinho de Já, Fabinho, filho de filho de Já. Uhum. E aí ela era minha professora de português, eu estudava no Sintra, e aí ela chega um dia e fala, eu já estava acompanhando toda a repercussão do show do Norris, e ela chega... Era televisão, rádios, tudo. Era reggae dance, era reggae point, todo mundo pinto, todo mundo. Todo mundo, saía de um, entrava em outro. Então... Marcos Vinícius fazendo aquele auê, chamando a galera aí. Tá ouvindo aí? Eu completamente apaixonado, porque eu super fã do Norris, né? Sim, e do Pioneer. Eu já sabia, eu já tinha essa ligação, né? De um artista. Sabia. Eu já. Sabia. Muitos também, inclusive, não sabiam. Não, realmente. Não, nós já sabíamos disso, porque nós tínhamos discos. Sim, né? Então a gente sabia relacionar a coisa. Enfim, aí... Daí a professora chegou, eu sabia que eu não ia, porque eu era de menor, então nessa época a gente não entrava, assim, os pais. E aí a professora do nada, ela é bem branquinha, e nessa época, não sei se tu sabe, mas predominava muito o preconceito. A gente ainda vive isso hoje, mas lá atrás era muito mais. Então, assim, quando se falava em reggae era só para preto, para negro e tal, e aí eu fiquei assim surpresa quando a minha professora, que era bem branquinha, chegou lá na sala de aula falando que ia pro show do Norris Cole. E aí eu estava sentada lá no fundão e corri para frente. Como é que é a história? Eu falei, professora, a senhora vai pro show do Norris? Ela, por quê? Eu falei, professora, eu tô louca querendo... A Norris estava estourado, né? Norris estouradíssimo, cara, nas radiolas. Aquele CD Jamaica. E aí eu falei assim, eu quero ir no show. Ela falou, por que não vai? Eu falei, não vou entrar. Ela falou, quem é teu responsável? Me dá o número do teu responsável. Passei o número do meu responsável, ela ligou, ela mandou um táxi para mim, pagou o táxi. Fez tudo, me maquiou, fui para casa dela, cuidou tão bem de mim. E quando eu chego lá, na casa dela, eu vejo uma muvuca de uns jovens com instrumento. Era uma banda Filhos de Já que ia fazer a abertura do show do Norris, nesse dia. E aí eles foram na frente, mas minha professora foi mais atrás. Val, a gente enfrentou uma fila tão grande na frente do clube para entrar, para assistir o show do Norris. Norris entrou foi incrível lá, o show, né? Incrível. Choveu muito, a lama na época da mas a gente queria ver o Norris. O Norris entrou por volta de 2 da manhã, foi lindo demais. E aí eu não tive contato direto com ele nesse dia. Eu suei demais com o Rui Pinto, que hoje... Rui Pinto, né? Rui Pinto, mestre Rui Pinto. Mestre Rui Pinto, que hoje, onde ele me encontra, ele tem um carinho imenso por mim. Ele é maravilhoso. Eu por ele também, mais ainda, que ele faz parte da minha história. Eu me lembro que eu chorava igual uma criança pra ele, deixar eu entrar pra falar com o Norris. Isso aconteceu comigo também, implorando ele pra deixar eu entrar na Toca da Praia. Então eu já tenho um currículo assim com ele, né? História... E aí ele pega, ele falou, não, mas ele ainda tá no palco e tá não sei o quê. E eu implorar. Sabe quando é que ele deixou abrir o portão para entrar? O Norris já estava na van, saindo de dentro do clube, já indo pro hotel. O Norris falou que me viu. Eu tava numa calça branca, só que minha calça branca tava toda, a metade dela toda atolada de lama. Mas a minha professora Jesus já saiu também de dentro do clube, à frente da van. Enfim, depois disso, passam uns dias, nada de eu saber que o Norris estava aqui. Eu... Tem alguns parentes meus que moram aqui em São Francisco de Renascença, algumas irmãs minhas, inclusive, de criação. E aí eu resolvo sair da casa de uma delas e vou para São Francisco. A gente ia, na verdade, para o centro, para a escola. Eu e umas amigas minhas. Quando eu chego em frente da igreja católica aqui do São Francisco, sabe onde é, né? Sim. Ali perto ali dos hotéis. E aí tinha uma pizzaria de canto. Eu resolvo comer pizza com as meninas. Nós sentamos logo nas mesas do início. Isso que eu sempre fui fissurada
por inglês, né? Sou louca por inglês, até mais do que minha própria língua nativa. E aí, nisso, eu tô aqui de costa e eu começo a escutar umas vozes falando inglês, assim, por trás, e estranho, e eu viro. Isso que eu viro, olha quem é que eu vejo. Tu nem imagina. Jack Brown, Norris Cole, Joy Gibbs, Delson, Honey Boy, imagina, todo mundo atrás de mim. E eu já acompanhava esses caras, a história deles, o trabalho deles, já dançava e tudo. Então eu olho para trás e eu falo, caraca, as meninas não sabiam. E eu falei assim, elas, o que foi? Eu falei, olha quem tá ali, Norris Cole. Eu nem mencionei os outros nomes, só o Norris. E o Norris tinha uma unha muito grande, né? Até hoje, é o estilo dele. O estilo dele. E aí eu fiquei assim, Norris! Hey, Norris! E ele só fez isso assim pra mim, muito sério, né? Sempre muito sério. Só fez isso assim pra mim. E aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei, não quis levantar, porque eu já tinha terminado, não quis levantar de lá, fiquei esperando pra ver pra onde eles iam. E isso o Norris saiu, depois que ele falou comigo, fez isso pra mim. Foi lá pra avenida, esperando os outros. E beleza, eles estavam com o Deldos, que era o empresário deles, né? Representante. E aí eu vi que eles seguiram viagem ali para quem vai para o Hotel São Francisco. E nisso daí, do Hotel São Francisco, eu digo, no dia seguinte, peguei a lista telefônica e liguei para lá. Quando eu ligo para lá, Norris não estava. Tinha saído, parece que com uma turnê com a tribo de alguma coisa. Deixei meu número, pedi para a atendente, a recepcionista, passar o meu número quando ele voltasse. Adivinha quem foi que ligou para mim? Black Steel. Black Steel que você trouxe recentemente, agora em fevereiro. Eles estavam juntos, na verdade, né? O Black Steel acompanhou isso. Muitos não sabem, inclusive deve gente. É verdade que o Black Steel substituiu o Oberon. Foi, exatamente isso. É isso. O Obra vinha, o Obra tinha um compromisso, mesmo trabalhando com o Norris no estúdio, né? Mas ele não fez show em São Luís, ele só acompanhou. Ele fez um playback, meio que um playback com Itamaraty, né? Eu estive presente nesse playback. Eu também estava lá. Então, fomos convidados, o Pinto convidou para eles olharem o movimento. Chega lá na Chopin Internacional, tocaram a música do Black Steel, inclusive o Norris também fez isso. E aí, como sempre, né, eles deram, o DJ passa o microfone para ele, isso é normal. E deu uma palhinha, mas não foi show. O show dele foi inédito agora, fevereiro passado, né, esse último fevereiro, o aniversário do Norris, que foi maravilhoso. Então é isso. Esses foram os primeiros contatos com o Norris. Vocês acabaram que se reunindo. Eu fiz amizade. Fiz amizade com o Jack Brown a partir daí. E aí, o Norris me presenteou. Ele sempre foi um cara assim, muito responsável, muito preocupado. Ele viu que eu era novinha. No dia que eu cheguei lá no hotel, que eu descobri que ele estava no hotel, quando o Black Steel me liga, que eu vi que não era Black Steel, mas o Black Steel falou para mim lá, quando eu chego, eu vou andando. Eu estava aqui, eu vou andando. Quando eu chego lá, o Norris, inclusive o Honey Boy, que eu já tinha mais contato, ele me apresentou para eles. E aí o Norris me deu coisa e perguntou, cadê teus pais? Eles sabem que você está aqui? O Norris foi sempre muito responsável e preocupado. E aí, quando eu falei que sabia, mas ele ficou assim, que eu estava com um livro que eu ia para a escola, debaixo do braço, o Norris manda alguém chamar um táxi. Me bota nesse táxi, não quis nem papo, me manda para casa. E aí me manda para casa. Mas só que eu, muito insistente, fiz amizade com outras meninas, namorada, a noiva do Delros na época, namorada de Joy Gibbs, Cristina. E aí, com isso, elas convidaram, vem domingo, a gente vai tomar banho de piscina, comer alguma coisa. E eu tava, cara, empolgada, eu quero. Já tinha o inglês? Eu queria estar perto deles, eu já tinha inglês. E aí, beleza. E nisso, a partir daí, eu fui tendo amizade com o Norris. Quando o Norris foi embora, antes dele ir embora, eu me lembro que todos eles foram um de cada vez, assim. Jack Brown, o Norris, a Vai Jones. Mas o Norris ficou por último. E aí o Norris me deu um presente, uma camisa dele, que inclusive tinha um clipe. Quem tem esse clipe é só o Ademar Danilo, que foi o primeiro vídeo de Norris com o Jorge Deca na gravação que ele fez lá no Joy Gibbs. O Ademar Danilo tem essa gravação, eu vi. E, inclusive, eu falo para o Ademar Danilo, que é a primeira vez que eu vi o Norris Cole, que foi esse clipe, eu senti que o Norris ia ser meu marido. Eu falo isso, sabe, porque eu senti, assim, sabe, uma coisa que me tocou. Eu falei assim, alguma coisa vai acontecer, mas eu sabia, alguma coisa me disse para eu conhecer o Norris, que eu ia casar com o Norris. E o Norris veio para São Luís. Quando ele veio, ele trouxe essa camisa, que ele estava no clipe, me deu de presente essa camisa, me deu alguns CDs, inclusive o gravador que ele ouvia as músicas, o repertório dele no hotel, ele me deu de presente. Beleza. Antes dele ir embora, ele leva a gente para o peixe aqui, caldo de peixe, né? Pet caldo. Aqui na Ponta da Areia. Ponta da Areia. E aí estava se iniciando o crescimento de
de prédios aqui na península, né, na Ponta da Areia. E aí o Norris começa a olhar assim, começa a falar, porque o Norris também ele tem um lado dele brincalhão, ele é sério, mas ele tem um lado brincalhão. Aí ele começa a dizer pro Lúcio, na época era Lúcio, né, que traduzia para ele também, além do Delros, e disse assim, eu vou voltar no Brasil, comprar um apartamento desse e morar com uma brasileira. Só que eu não sei se era uma indireta que ele estava jogando para mim, só que eu não estava dando atenção porque eu não estava afim do Norris. Eu estava mais era querendo ter amizade, sabe? Como fã mesmo. Trocar informações. Saber um pouco mais sobre a cultura. E aí o Norris, o que ele falou, ele fez. Ele foi para Jamaica, pediu pro Delros me deixar em casa, a gente acompanhou ele no aeroporto, deixamos ele e tudo. Quando eu cheguei em casa, o que eu começo a falar para todo mundo, que o Norris, eu tinha conhecido o Norris, e que o Norris tinha me presenteado aquelas coisas, aqueles itens. Sim. Ninguém acreditou em mim. Todo mundo falou que eu estava louca, que eu não sabia como é que eu estava me comunicando com as pessoas. A minha própria família não sabia que eu era fissurada no inglês e que eu me dedicava mais no inglês na sala de aula do que as outras matérias. E daí, beleza, o Norris prometeu de vir, a gente trocou o telefone, ele não me ligou, mas um dia alguma coisa disse assim, liga para Jamaica. Passou uns meses, eu ligo para Jamaica. Quando eu ligo para o estúdio Joy Gibbs. Quem me atende é um engenheiro do Norris chamado Bass, que hoje ele é casado com a ex-esposa do Joy Gibbs. Aí ele atende, ele fala assim, não, o Norris está no Brasil. Eu falei, não, no Brasil não, eu não ouvi ninguém falando do Brasil, ele está no Brasil. Aí eu, na época, era em Embratel, 21, e eu imediatamente, para não ficar esticando conversa, e a minha conta veio muito alta, e eu, ó... Aí eu desliguei, e o que é que eu fiz de novo? Peguei a lista telefônica e saí ligando para tudo enquanto é hotel para procurar o Norris. Encontro o Norris no mesmo hotel que ele tinha ficado. Sim. E aí ela disse, olha, a chave não está aqui. Eu falei, aí eu muito esperto, assim, fui muito esperto. Dá uma olhada no restaurante, vê se eles não estão no restaurante. E ela viu, na época era aqueles telefones sem fio, ela levou o telefone. Quando o Norris ouve minha voz, quando ele escuta minha voz do outro lado, ele disse assim, pega um táxi e vem para cá agora. E eu estava de uniforme já indo para a escola. Eu falei, não tem como. Ele pega um táxi e vem. E tava ele, quem mais? O Joy Gibbs. Joy Gibbs nunca deixou ele vir só. Eles vieram para colocar uma loja em Conceição, em São Luís, não é isso? Nessa época. Foi a primeira loja deles? Foi a primeira loja. Pedra... Não, era Joy Gibbs Reggae Music. Joy Gibbs Reggae Music. Depois que veio a Pedra Reggae Music. Depois que veio a Pedra Reggae Music. Então, só para resumir, vocês então passaram a ter esse contato mais próximos um do outro e começaram a namorar. Não, nem namorar, a gente foi logo casando. Casaram, já se conheciam? A gente se conheceu, mas teve um altos e baixos da família devido à diferença de idade. Inclusive, o Romildo, a minha irmã mais velha, botou a gente para correr, eu, o Joe Gibbs, o Norris, o Romildo. Todo mundo já estava lá em cima esperando os familiares chegar. Quando olharam a gente... Vocês acabaram se envolvendo e começaram a empreender também dentro de São Luís. Aí veio logo a primeira loja. Joe Gibbs veio a São Luís, do Maranhão. Eu fui para Jamaica. Antes da loja? Não, a gente primeiro botou o Joy Gibbs com o Norris e juntamente com o Joy Gibbs Reggae Music. Reggae Music. Isso. Aí montaram, né, abriram a loja, Sim. fizeram a Pedra Reggae Music, abriram a Pedra Reggae Music com o Delros. O Delros era sócio deles. Você já havia gravado com eles? Não, ainda não. Não, ainda não. Não, aí você vai para Jamaica. Eu vou com eles para Jamaica. Aí começa a trabalhar por lá. Joy Gibbs, minha primeira gravação, aí surgiu minha primeira gravação no estúdio Joy Gibbs, como maranhense, e o Norris começou a dizer que eu tinha um talento. Você é pioneira em várias áreas, né? Em vários segmentos. Chegou, então gravou na Jamaica. Gravei na Jamaica, e daí... O famoso Joy Gibbs. O famoso Joy Gibbs. Depois do Joy Gibbs, fui pro GG, que é o DJ Records, o Alvin Hungley. Daí depois eu fui pro estúdio do Ed Grant. Comecei a gravar, inclusive, com o Ed Grant. Você conheceu vários artistas, então, quando você foi... Val, a partir do momento que eu tô ali no Joy Gibbs, eu começo a conviver com várias lendas. Que, inclusive, eu, na época, era muito novinha e eu não só sabia por nome das músicas. Mas eu não era aquela fanática como hoje eu sou. Conheço, assim, a dedo, a história e tudo. Eu não sabia a importância, entendeu? Sim. Então, assim, na época eu estava perto do Gregor, para mim era como se eu estivesse perto de você, entendeu? Estou perto de Lilondo, perto de várias letras, do Brent Dow, que ele era fissurado, era louco querendo vir para o Brasil, falou para mim várias vezes que ele queria vir para o Brasil, Jorge Fate. Então, assim, eu estive ao lado de várias letras que a gente curte aqui. Sim. E aí, começa a gravar, começa a conviver... E Norris me apresenta para todo mundo. As suas músicas chegaram aqui no final dos anos 90, não é isso? Anos 90. Inclusive, uma das minhas primeiras músicas foram... quem divulgou na época foi o DJ Nat Knifeson. Sim. Dance. Sim. Tinha o programa Reggae Dance, ele começou a
Por falar em programa de rádio, vocês também tiveram um programa. Tivemos o programa de rádio. Pedra Reggae. Pedra Reggae Music. Aí Era com Jorge Black. O Jorge Black Isso. foi o apresentador do... Já isso nos anos 2000. Isso no início dos anos 2000. O primeiro show internacional. Primeiro show Tu lembras? nacional, acho que foi no início dos anos 2000 também, com o Norris e o Jorge Deca, que foi eu e o... Na Vila Palmeira. Na Vila Palmeira. Eu lembro disso. A gente trouxe, inclusive, botando com a Estrela do Som, foi sucesso. O George Decker já estava estourado. E isso meio que independente do Pioneers, né? Isso. Já tinha uma carreira solo, né? Aí esse foi o primeiro. Aí foi o primeiro, aí daí... Veio uma sequência Uma sequência de artistas trazido por mim. Tu lembras? Norris. Vai lembrando pra mim. A gente trouxe... Vou falar mais dos... Não na ordem, mas você pode mencionar. Trouxemos Kid Pop, trouxemos o Tinga Stewart, trouxemos o Killy, trouxemos o... Dennis Walks, eu trouxe Eric Donaldo 2 vezes. Eric. Também, que eu não só em São Luís, mas também outros estados, inclusive o Maranhão. Você começou a produzir shows. Independentes. A regueira lá de São Vicente de Santiago começou a produzir shows internacionais. Fazer de tudo um pouquinho. Começou a gravar, produzir. Dono de loja. Então, assim, foi candidata a vereadora. Candidata a vereadora. Então, assim, eu sempre me botei, eu sempre quis, assim, tipo, me jogar, sabe, apostar em mim mesma. E assim, é muito... Você tem que ter... É incrível, cara, a tua história, é muito massa. Também, claro, com um grande homem por trás, um grande produtor, um cara que é viajado, um cara que é vivido, o Norris. Então, com o tempo você foi assimilando com quem que você... era casada, porque o Norris tem uma história grandiosa ali no final dos anos 60, com o Pioneers no Reino Unido, né, discos assim antológicos, na Jamaica com o Joey Gibbs, produziu muito. Aí você passou a conhecer a história realmente como ela é. Apaixonando mais ainda. O inglês foi melhorando cada vez mais, patuar, que nem todo mundo. Cara, a história de Conceição é muito massa. Vai contando pra gente. Todo mundo consegue, né? Porque tem muita gente que fala inglês. Aqui em São Luís, na época, quando o Norris veio, esses outros... Patuar, eu só conheço você. Patuar sou eu. Porque eu convivi um ano na Jamaica, eu morei um ano na Jamaica. Então, assim, você acaba que aderindo ao linguajar deles. Não é só o sotaque todo, né? Então, eles mesmos dizem, quando eu estou entre eles em grupo, eles falam assim, você não é brasileira. Porque eu tenho tudo deles ali, o sotaque deles. Eu falo com eles, esculhambo, até esculhambar tudo, para atuar. Às vezes eles queriam falar alguma coisa para ver se saía. Se eu não entendi, eu acabava entendendo e só viajando com eles e falar assim, como é que tu entendeu? Sabe? Então, assim, é um dom, na verdade. Vocês gravaram várias músicas, né? Muitas músicas, inclusive... vários artistas. No meu selo Pedra Reggae Music, a gente gravou muitos artistas. Qual foi o primeiro trabalho solo? Meu trabalho solo? Nossa, foi no início também dos anos 2000. Subiu o quê? Pro streaming? Agora a gente como surgiu e eu comecei a estudar um pouco mais, a gente começou a subir esse material. Foi lançado na época no físico, né? Como esse aqui. Esse aqui não é o primeiro? Esse aqui não é o primeiro, meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho é outro... legal. Esse aí foi... É o Falling Apart. Falling Apart. A gente gravou, tem algumas gravações feitas aqui, outras em Canadá, outras... Aí a gente, o que a gente fez? Você chegou a gravar no Canadá também? Canadá também. E aí hoje eu tenho um representante em Canadá, porque esse trabalho aqui... Tem mais aqui? Tocado. Eu quero ver. Esse é o mesmo, que é o bolachinho, o famoso bolachinho, que é o compacto. Saiu também em vinil. Saiu em vinil, porque lá em Canadá também tem ainda muito... a procura é muito grande, e aí meu sócio, ele falou, vamos produzir no vinil, Aí também tem esse, que tá também nas plataformas, em todas as lojas de músicas, né? É o Touch Me All Over. E aí, fora isso, tem outros trabalhos também nas plataformas que eu não tenho feito. Ainda não subiu? Ou já subiu todos? Já subi, que todos. Entra lá, Lei de Conceição, e eu tenho também os singles em parceria com o Norris. E como foi gravar com o Norris? O Norris, ele é muito exigente, Val. Ele é muito exigente até hoje. Mesmo eu sendo casada com o Norris, mas quando a gente está... Ele deve ser mesmo. É por isso que ele é sucesso. Por isso que ele é exigente. Ele tem que fazer... E ele é muito sério. Então, assim, ele não brinca no estúdio. Ele, seja eu, Fox, ou seja lá quem for, ele não está nem tcham. Dona Mel, e ele quer saber de te extrair o melhor que você tem. Sabe? E isso é muito legal. Você já produz também? Hoje eu já produzo. Hoje tem muito assim... Sabe, felicidade. Compor também? Sim, tudo isso veio do Norris. O Norris, ele não só... mas o Sly Fox. O Sly Fox, ele é um cara que ele fala assim, que quem
Quem sai da escola do Norris sai graduado. Eu me sinto uma graduada hoje, sabe? Para ir para qualquer lugar do mundo. Porque eu fui graduada na escola. Você administra a empresa hoje, a Pioneers, hein? O Pioneer selo, outros selos também do Norris que as pessoas acabam que nem sabem que o selo pertence ao Norris. Tem um Gold Lineage, que foi muito estourado lá fora. Tem o Pioneer. Você está administrando tudo isso? Tudo isso. Hoje é eu que faço todo o trabalho de streams, todo o trabalho de loja, de plataforma, de subir todos os discos. Eu que faço tudo isso. Estudei tudinho e eu mesmo administro, eu mesmo faço. Então todo ganho vem direto para mim. Não vai para lugar nenhum, vem tudo para mim. Todas as produções de Norris hoje são registradas? Todas são registradas. Mas tem BO, né? Tem algumas coisas que tem uns BOzinhos, porque tem algumas empresas que acabam... Tipo, eu tenho acesso a uma das grandes empresas que, inclusive, grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, esses grandes artistas, o Norris fazem parte dessa mesma empresa. Sim. Aí, eu tenho acesso porque o Norris é member. Então, como eu que administro, eu vou lá e vejo todas as... Como é que vocês recebem esse relatório, Conceição? A gente recebe de 3 em 3 meses o relatório. Antigamente vinha via correio. São pagos esses direitos autorais? Vários. Mensalmente? Hoje, se a gente tiver um BO, você entra lá nessa empresa e lá está o número da música, tá o código da música, está tudo. Através desse código, eles conseguem identificar a música e provar que a música é de... Onde a música de Norris toca no planeta? Todo o planeta que tu imaginar. Só o Brasil que estava isento uma época, né? Na declínio, né? Mas hoje já faz parte. Hoje o Brasil já começou a nos pagar. Se o Norris faz um show... É muito interessante essa parte. Eu queria que você contasse. Resume pra gente. Valdinei, porque antigamente eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho noção, porque hoje Sim. Hoje eu tenho essa ligação com o ECAD, com várias empresas, inclusive que arrecada direitos autorais, que é a UBC. Eu tenho amigos dentro da empresa. O BC Brasil é a União Compositores Brasileiros. Você dá assessoria também, Conceição, sobre isso? Sim. Para as pessoas, para os artistas maranhenses que têm essa dificuldade, você dá assessoria? Com certeza, muitos já me procuraram. Porque antigamente eu fui estudando aos pouquinhos, sabe? O Norris foi me apresentando o próprio Ed Grant. Hoje ele fica muito assim, ele mesmo diz assim, a Conceição é muito inteligente. Ed Grant é teu compadre, né? É padrinho do Norris Júnior. I don't wanna dance. Não, amor, que música massa. Eu tenho vontade de conhecer ele. Ele veio aqui no Sistema Mirante de Comunicação. Pois eu não tirei uma foto com o cara. Nós trouxemos ele com o Neto, né? Um livro não, uma Ele tem estúdio, né? Tem. Estúdio. Não é um estúdio, é uma casa. Ele tem... Você foi lá? Eu tive do lado de Stevie Wonder, eu tive do lado do Mick Jagger, esses caras tudinho. Quando eu estava no estúdio do Ed Grant, que é o Billy's Plantation, ele... Cara, que massa! Que legal essa história. Ele mora do lado da Rihanna. Mas não é a Rihanna. A Rihanna de Barbados. É uma ilha muito linda. A casa dele é um palácio, inclusive tem toda uma história envolvida lá, que o cara que descobriu, né, a ilha lá do Barbados, era dono desse local, faleceu e lá ele foi enterrado lá. Então é muito importante lá onde o Ed mora. E aí, quando eu fui, que eu conheci o Ed, inclusive várias produções que o Norris produziu foram feitas lá também. Norris levou Marie Mary, Vicky Nelson, Obia. A Vicky Nelson era a esposa de Perry? Não, era a namorada de Lee Perry. Inclusive, cuidava muito de mim. Ela fazia meu cabelo. Ela já faleceu, né? Faleceu de câncer. Tá. Faleceu de câncer. Mas Norris produziu ela, não produziu? Produziu. Nós temos, inclusive, nas plataformas digitais, o disco dela que a gente juntou com Mary Maury. Tem lá Vicky Nelson e Mary Maury, aquele trabalho com o Kevin tá maravilhoso. Ela canta muito. Fora isso, ela... Norris descobriu muita gente, pessoal. Então, hoje... E aí, fora isso, eu fui muito aprendendo muito, assim, imagina, eu, maranhense, da Baixada, de família muito... Desbravando o tempo todo, né? Crescendo, cara. Crescendo, conhecendo, parece assim que eu queria isso pra mim. Então, assim, foi através do Norris conhecendo toda essa galera. Não, foi como você falou no início do podcast, tu já sabia o que tu querias, né? Lá no começo. Foi um sonho, um sonho que eu sonhava acordada. De sair, de conhecer a Jamaica. E aí, quando eu casei com o Norris, muita gente assim, eu falei assim, cara, a minha chance de ir para Jamaica. Você foi para Jamaica, foi para Barbados, foi para Londres, agora, recente Londres, né? Recente Londres, Canadá, já fui 2 vezes em Canadá, inclusive Norris tem residência em Canadá, Norris ainda tem também residência na Jamaica. Que mais?
Eu viajei muito com o Norris. Eu queria que você falasse. Eu queria que você falasse aqui pra gente. O Júnior veio no podcast, também comentou. O trabalho dele tá saindo agora. O trabalho do Júnior tá saindo agora, muito lindo. É um trabalho de autoral dele. Tem, como você sabe, tem algumas versões, né? Ele fez algumas versões de alguns sucessos. Até mesmo do The Pioneers, né? Que ele acabou pegando, ele gosta de algumas músicas, e acabou pegando ali aquele mais que ele curte mais, e fez umas versões. Está vindo do estilo dele, ou a produção do estilo do Norris. Não tem nada do Norris, não, do Júnior Norris. Não tem nada do Norris. O Júnior se tranca no estúdio e faz a produção dele. E, além disso, a gente também está trazendo o novo trabalho, o trabalho novo do filho do Sly Fox, que é o Sly Fox Jr. Está vindo lá, muito bonito. Uma parceria que o Norris fez também com o produtor do Musical Youth. Musical Youth, da Inglaterra, que eu tive o prazer também de conhecer. Vocês gravaram para mim um vídeo, né? Pô, cara, então está em processo de finalização? Processo de finalização, faltam algumas músicas, inclusive. Sly Júnior, vem para cá. Vem para cá. Vamos conversar, quero falar, filho de Sly Fox, é promessa, hein? Promessa. Uma voz linda. Ele fala também patuá, ele escreve patuá, isso acaba que tendo uma facilidade. Facilita muito para nós como produtor. E o Norris ficou muito feliz. Por quê? Porque o Fox é cria do Norris. O Sly Fox é cria do Norris, porque não sabe. Sim. O Norris produziu, conheceu ele lá, então o Norris... Eu não canso de falar isso, galera. O Sistema Mirante de Comunicação trouxe... Ela tá aqui para falar isso para vocês. O Sistema Mirante de Comunicação trouxe, em 2005... Pela primeira vez ao Brasil, o cantor Sly Fox. Ele substituiu quem? Substituiu o Brindal. A gente tinha vendido o show do Brindal. Isso. Aí o Brindal teve imprevisto com o voo, né? Isso. Na mesma hora que aconteceu. E aí, vamos trazer Sly Fox. Neto não sabia absolutamente quem era Sly Fox. Neto falou, e quem é Sly Fox? Aí vai pro Valdinei. Valdinei, traz o homem! Traz o homem! Porque Neto era o produtor do Maranhão Roots Reggae Festival. E estava muito em cima, sabe? Outra coisa também que as pessoas não sabem, eu gosto, até hoje eu tenho essa amizade com o Neto e com a Maristela, né? Através do Maranhão Roots Reggae Festival, que nos aproximou. E na época, nessa venda de artista e tudo, o Neto acabou que me juntando com a Maristela para a gente ir para a TAN, né? Sim. E aí de lá, nós duas lá dentro da TAN, eu ficava me comunicando com os artistas, com o Denis Al Capone, com aquele outro que veio também. Teve um outro que veio. Em 2005, Pablo Moses. Aí teve o Norris com The Pioneers. Quem trouxe o Pioneers? O Norris com você. Vocês, né? Cara, imagina, a gente falou sobre o Norris. Eu fãzaço do Norris. Eu já sabia. Sim. Porque ele... com trabalhos aí com o George Decker e também o Jack Robinson. Eu já fazia essa relação. E aí, Tony tinha muitos discos, né? Inclusive do Pioneers. E aí, cara, trazer o cara para São Luís, ela reuniu o grupo. Pois é. Um sonho não só meu, mas também dos maranhenses, né? Foi o melhor show do Maranhão, Roots Reggae Festival. Estampado na jornal, o maior show, é verdade. Maior show, na época Djambé, hein? Não existia Capital Roots, era Djambé. Não existia. O que acontece? Porque na época o Norris estava fazendo 5 discos em um estúdio chamado Max Studio, que ficava ali no Parque do Bom Menino. Parque do Bom Menino, sim, eu cheguei aí. Lembra do Chips Richard? Sim. Chips Richard, do Norris. E aí, quem que estava lá? Eu conheci o Chips. Chips, né? Que inclusive é produtor também. Também, famoso. O Chips estava lá com o Norris, eram 2 discos do All in Grey, que o Norris estava produzindo. Um do Norris e, se não me engano, um do Norris, 2 do All in Grey e 2 do Norris Ué, que estava aqui com a gente também. Norris Ué do grupo Jamaicas, né? The Jamaicas. E aí, o Cássio, que era o guitarrista da JMB, estava tocando com o Norris, produzindo esses... Ele que estava fazendo lá, era um músico. E aí, quando o Cássio soube que a gente ia participar do Maranhão Roots Reggae Festival, que o Norris ia trazer o grupo dele, o Cássio acabou oferecendo a banda dele, que era a JMB. E o Norris nunca tinha ouvido falar de JMB, na época era só Mano Bando e... Banda Legenda. E aí o Norris falou assim, mas não tem como. É verdade. Norris tinha feito um negócio com o Neto dele trazer a banda dele completa da Jamaica. E aí ia ser um pouco caro para Mirante.
Aí o Norris falou, ok. O tempo nem permitia, né, Conceição? permitia. Também, porque foi assim. Apesar de no show do Pioneers já estava bem programado, já estava certo, né? Sim. E a gente acabou meio que realizando um sonho do regueiro, que já ouvia as músicas dele através das ondas aí da frequência modulada. Enfim, Isso. Aí daí foi através do Cássio. Cássio montou a banda. Norris trouxe, convenceu o Neto a trazer só o Obia veio, Norris juntou o Obia, como o Obia ele escreve tudo, e aí o Obia pega, botamos no estúdio aqui na Renascença, ensaiamos uns 5 dias, e na época era só o Cássio, o Jamilson, que é o Jamilson Jackson, que hoje ele Sim. Muito bom. Muito bom. Aí veio o baixista, que é o Gilson, né? O Gilson saiu, que hoje não faz mais parte da Capital Roots, nem da DMB. E o Amorim com os metais. Os metais. Foi muito massa, eles ensaiaram. Então, todo mundo ficaram de boca aberta, inclusive a tribo de Já, na época, até uma também daí de fora, era Cidade Negra. Sim. Todos ficaram de boca aberta porque eles estavam querendo saber que banda era essa. E, na verdade, eram músicos daqui, só tinha um músico jamaicano. Depois daí, então o Norris abriu a porta para esses músicos, porque foi a primeira vez que eles tocaram em um grande evento desse, um grande show. Eu quero fechar aqui o podcast. E eu queria que você falasse dos projetos futuros que vocês têm para os fãs de Norris, os seus fãs. O que está vindo por aí? A gente tem tanta coisa que a gente vai... Tem música que ainda não foi lançada? Ai, Val, tem muita coisa. Tem muita coisa que eu não estou dando conta. Tipo assim... Tem música de Horace Andy? Tem Horace Andy, tem Gregory Isaacs, tem música que ainda não foi lançada? Não foram de Horace Andy e Gregory, que está tudo no coisa que a gente está extraindo. Inclusive, nós estamos indo para Barbados. A gente está planejando daqui para o final do ano para a gente ir para lá. Lembra do Rolão? Sim. Que a gente vai ter que botar o Rolão para dar uma esquentada nele, para ver se a gente consegue extrair algumas coisas, porque tem coisas que o Norris produziu, que deixou em Barbados. Isso lá, o quê? Lá em 70? É. Sério? Não. Eu digo essa produção é de 70, não? Pra cá? Recente pra cá. Ah, tá. De Milondo, aí tem uma galera. De Dennis Brown, dos anos... Eu falo 70 porque o Norris produziu Heavy's Love de Gregory, né? Tá, beleza. Não, é final dos anos 90. Antes do Gregory, antes do Gregory falecer, nos anos 90 para 2000, nós produziu. Tem tudo em Barbados ainda. A gente tem material do Gregory. Não só do Gregory. Não só do Gregory, que não foram lançados. Ele vai lançar? Nós tem Tanya Stevenson, que a gente vai... Tanya Stevenson, é mesmo? Tem aí Tanya Stevenson, que a gente vai subir para a plataforma. Então, assim, tem muitos materiais que tá na plataforma que a galera nem sabe que... Vocês chegaram a gravar com Black Steel aqui em São Luís? Gravamos 10. Então vai subir música nova dele? Não, essas músicas de Black Steel, das 10 músicas que a gente gravou, a gente passou para investidor. Foram investidores. Vocês continuam gravando para as radiolas de São Luís? Sim, muito. Bastante? Muito. Quando tem gente, quando vem... O Pepeto, por exemplo, Pepeto e Rubinho. O Pepeto, quando vem, não é menos de 10 músicas, não. De 10 a 15 músicas. Na hora de 3 horas, ele grava 10 músicas, 15 músicas. E aí passa para eles a voz, eles vão produzir lá na Rodstar. Vocês estão sempre em atividade? Sempre em atividade. Então, assim, além dos trabalhos do Júnior, a gente está com o disco do Sly Fox, que foi gravado recentemente para subir nas plataformas. Vem aí clipe do Norris e Sly Fox. Tem trabalho do Norris em parceria com Fauzi da Tribo de Já, Fauzi Baidon. Tem trabalho do Norris solo também, tem uns 10 discos do Norris para subir nas plataformas, só que a gente dá tempo, né? Não vai botando um atrás do outro, tem que ter todo um trabalho. Tem trabalho meu, que inclusive a galera... Você continua gravando, Conceição? Gravando. Eu trabalho, sou empresária e tudo, mas eu continuo gravando com o Norris. Inclusive, também eu estou assessorando o Norris também dentro do estúdio. Hoje eu só não masterizo e mixo, mas eu gravo vozes, o Sly Fox vai. Quem fica no estúdio sou eu que gravo as vozes. Para fechar o podcast, Conceição, tá vindo alguma coisa aí, algum show? Tá vindo show. Porque depois do sucesso dos 80 anos de Norris Cole, cara, ela faz show sem contar com absolutamente nada. Ela faz independente porque ela gosta. Ela falou isso dos bastidores aqui mesmo, na sala do podcast do Imirante, que ela estava super realizada em promover algo completamente independente, que não é fácil. Não foi visando grana, não foi visando venda de ingressos. Não. Fez para homenagear o marido. Tem coisa boa vindo por aí? Tem muita coisa boa. Você pode me falar alguma coisa ou não? Ainda não pode? Ainda não. A gente está cogitando em trazer 2 grandes artistas. Inclusive, eu até te passei. Se você não quer falar, eu não vou dizer. Tem parceria também, está vindo um festival. Já fui procurada para trazer alguns artistas, né?
E aí eu já estou trabalhando aí nos bastidores com alguns Com vontade de falar. nomes. E fora isso, eu também estou preparando aí também, que nós já estamos finalizando o lançamento do livro do Norris Cole, da vida do Norris Cole, que vem contando toda a história, o legado dele, né? A história dele com os produtores, como Lee Perry, Joey Gibbs. Coisas que você não lê em blog, em nenhum lugar, né? Então, Eu sei algumas coisinhas, mas ele não quer abrir o jogo para ver. Porque ele fala assim, senão a galera não vai comprar meu livro. Então tem muita coisa vindo aí. Daqui para o final do ano a gente... Mas eu sou um baú, eu não vou falar nada. A gente está trabalhando em parceria com o festival. Vem aí o lançamento do Norris. Próximo ano, a gente está também cogitando em trazer mais um artista, como você mesmo falou. Eu faço não só para enviesar o dinheiro, para o engrandecimento do movimento dentro do Estado. Porque a gente gosta mesmo. Eu vejo isso até em você. Você faz muitas coisas porque você gosta. Você é DJ hoje, é um cara que eu admiro pra caramba. Tenho o maior orgulho, assim, de ter visto também de perto o teu crescimento. Cara, eu quero te agradecer, porque você me deu um suporte muito grande com o filho do Justin, o Carlton. Me deu um suporte muito grande. Não foi fácil. Eu jamais conseguiria se não fosse com ela e também com o Norris. Assim como eu fiz para você. Está junto há muito tempo, né? Tivemos no Bunny Malone, Don Taylor. Né? Você também sabe porque é uma gratidão. As pessoas falam uma mão lavando outra, mas é assim que é, a parceria, a amizade. A gente se conhece há tanto tempo, né? A nossa família se conhece, né? Sabe? Eu sou fã do Norris, fã de vocês, sabe? Tua família, tua mãe, teus irmãos, inclusive teu irmão me parece muito contigo. Eu amo todo mundo, né? Tuas filhas. A gente também. Que legal. Obrigado. Então, tá vindo coisa boa por aí. Coisa boa e muito obrigada por esse obrigada. Porque faltava você aqui no podcast para falar. Cara, é muito assunto. Eu acho que é legal a gente contar em detalhes. Eu sei o podcast ficou meio longo hoje, mas eu queria falar um pouco da tua história, da tua vida, como regueira, como amante do reggae, gosta do que faz, tá crescendo cada vez mais, sabe? Já lançou disco, continua em atividade produzindo, comanda um selo importante que é o Pioneers Internacional. Internacional, que tem muito material. Isso acaba servindo também, Conceição, de motivação para outras pessoas. Sim. Entendeu? As pessoas, elas se espelham no que é bom. Eu espero que as pessoas, as regueiras que estão aí do outro lado, artistas, possam também conseguir seu espaço dentro do movimento. Finalizando aqui, já que a gente está finalizando, na época eu era bem novinho quando eu abri a minha própria empresa, que eu trabalhava com a Joey Gibbs, né? Mas aí, a partir do momento que a gente fechou a Joey Gibbs, eu resolvi abrir minha própria empresa. E aí quando eu abri, isso aí ajudou muito a difundir o ramo na capital. Sim, claro. Então eu vendia artigos, não sei se tu te lembra que era camisas. Eu cheguei a viajar para fora. Você foi a primeira cantora de reggae eletrônica para a radiola. Isso. A sua voz, ela surgiu ali no final dos anos 90. Você tem vários singles lançados. Vários singles. E não era um reggae eletrônico produzido no Maranhão. Era um reggae produzido por Norris Cole, pelo Sidney Crooks e também por Joey Gibbs. Isso. Estúdios renomados. O Joey Gibbs, Estúdio Joey Gibbs é um estúdio que passou o Jacob. Não, e com o ex-tecladista de Bunny Wailer, que era o Obian. Então, assim, sabe? Tem muita história para contar, histórias incríveis dela, sabe? Experiências que eu vou levar para a vida e só gratidão. E eu quero falar mais ainda, eu quero continuar falando no Reggae Point. Olha, ouça o Reggae Point na Mirante FM comigo de segunda a sexta, a partir das 7 da noite, domingo, 8 às 11 da manhã, que eu conto mais essas histórias para vocês. Enfim, bate aqui. Obrigado por vir. Você é sempre maravilhosa, tá? Onde as pessoas te encontram? No Instagram? No Instagram, Leide Conceição Oficial. No Facebook também, Leide Conceição Oficial. Tem no YouTube minha página, inclusive está lá já reconhecimento também lá, com o símbolozinho de música, Leide Conceição Oficial. Tem vários vídeos meus, vídeos do meu filho, vídeos do Norris. Todos os nossos material vocês encontram. TikTok também? TikTok também. TikTok eu estava um pouquinho para trás, eu comecei a jogar os vídeos, começou a bombar. Legal. A vida do Black Steel, inclusive, teve muita visualização. Os vídeos do Norris, tudo eu que faço, Val. Os vídeos que legal. do Norris eu faço e jogo. Tanto não tem ninguém. Assessoria do Norris e minha dos... Ela mesmo. Tô levando para casa os meus. Valeu.
Beijão, até a próxima aqui no Imirante. Deus abençoe. Deus abençoe sempre. Valeu! Viva o reggae! Viva, viva! A Jamaica brasileira! Ah